importa com isso. Sabemos que Deus ele criou o homem, Adão, para que Adão ele cultivasse e cuidasse da terra, das plantações. Podemos ver o amor de Deus para com a humanidade, até mesmo em Adão. Mas ele vai conforme, vai fazendo as coisas, ele vai dando ao Adão o direito dele escolher os nomes das coisas que Deus fizera. E foi assim, seguindo, até que Deus ele, já estou pulando, até que Deus ele vê que para o homem se manter apenas sozinho não dá. Até que ele faz a Eva, através da costela dele. Então Deus ele já deixa um recado até mesmo para Adão. No versículo 17 do capítulo 2, ele já mostra que ele não deveria comer da árvore que contém a ciência do bem e do mal. Então, aqui já está estabelecido um princípio. E sabemos que quando quebramos princípios, se sentimos envergonhados, porque falhamos com Deus. Eu acredito que Adão ele tinha uma vida que é desejável para todos nós. Porque ali, naquela época, não tinha morte, antes mesmo deles comerem do fruto, não tinha morte, não tinha doença, não tinha choro, não tinha tristeza. Ou seja, quem não quer viver uma vida dessa? Quem não quer viver uma vida longe das drogas? Quem não quer viver uma vida sem ver os seus filhos ou familiares nas ruas por aí, pedindo esmola? Então Adão ele vivia uma vida plena, mas até que Eva ela faz o que não é agradável aos olhos de Deus. E o que me chama a atenção é que o diabo ele sabe trabalhar. Sabe trabalhar. Ele conhece muito bem a palavra e ele sabe como pegar nós no pulo. Porque aqui podemos notar que Eva já estava tendo um certo interesse por aquele fruto. O diabo ele foi contornando ela. Ele falou apenas, vamos se dizer, duas coisas. Ele perguntou se eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, e ela disse que eles podem comer, exceto uma. Até que o diabo ele persiste em dizer. No versículo 4 ele diz que eles não morrerão caso eles comessem. Mas Deus deixa bem claro que se eles comessem, eles iriam morrer. Mas não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então aqui o diabo ele já vai tentando quebrar um princípio. Ele já vai tentando enganar essa mulher. E aqui vai prosseguir o assunto deles. Até que no versículo 5 ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabemos que o inimigo, o diabo, ele queria colocar um trono acima de Deus. Porém, isso não foi possível. Se achou iniquidade no coração dele, ele foi lançado como raio para a terra. Então ele foi expulso do céu, do terceiro céu. Então sabemos que ele quer trabalhar dessa forma. Ele quer sempre colocar o homem acima de Deus, porque é o que eu entendo aqui nessa passagem. Ele começou a falar para Eva que ela seria como Deus, caso ela comesse do fruto. Mas isso não foi visível, isso não aconteceu. Porque o diabo ele nos engana. O diabo, muitas das vezes, ele tenta colocar coisas certas em nossas mentes para que possamos fazer a vontade dele. E a vontade dele, muitas das vezes, nos vê em vícios, nos vê chorando pelos corpos. E a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é nos ver felizes, alegres, contentes, trabalhando, tendo uma família. E me chama também a atenção uma outra passagem que faz um paralelo com essa. É quando Jesus ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto, e ali ele passa 40 dias e 40 noites sem comer, se abstendo do alimento em jejum. E o diabo também tenta ele. O diabo ele vai usando palavras para tentar
ver, né, o intuito de Jesus, para tentar pegar Jesus até mesmo no pulo, como ele fez com Eva. Só que podemos notar uma grande diferença de alguém que sabe o porquê está na Terra, de alguém que tem propósito. O propósito de Jesus era revelar a Deus. O propósito de Jesus era preparar uma morada para cada um de nós, para que nós pudéssemos subir juntamente com Ele. Quando Ele vier nas nuvens, a igreja subirá com Ele. Então esse era o propósito dele, revelar a glória do Pai. Mas Eva ainda não sabia do seu propósito. Eu acredito que aquela vida era muito fácil, então seria novidade, um pecado entrar no mundo, seria tudo uma novidade. Então aqui já no versículo, capítulo 4 de Mateus, podemos notar que o inimigo tentou Jesus com permissão do Espírito Santo. Então aprendemos que o Espírito Santo ele nos conduz a situações como essa, a sermos tentados pelas vozes que muitas das vezes soam em nossa mente. Eu costumo dizer que a nossa maior batalha é contra nós mesmos. E o inimigo ele ajuda. O inimigo vai colocando seta, vai colocando pensamentos inapropriados. E cabe de nós escutar essas palavras, essas setas e alimentar o nosso coração ou expulsar todo sentimento ruim, toda palavra ruim. Então cabe de nós. Então aqui já no versículo 4 de Mateus, capítulo 4, o diabo, sabendo que Jesus estava sem comer, ele tenta no físico dele. Ele já diz, se o Senhor é Filho de Deus, se é realmente Cristo, então transforma essas pedras em pães. Se o Senhor tem realmente esse poder, faça isso. Mas aí Jesus foi muito categórico. Ele disse o que está escrito lá em Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, ele foi esperto em combater o inimigo. Ele foi esperto porque ele sabia o que ele estava fazendo naquele momento. E essa mensagem Deus está me instruindo para que os irmãos entendam o que vocês estão fazendo aqui na Terra. Qual o propósito dos irmãos aqui na Terra? Será que o nosso propósito é não conseguir combater o vício? Será que o nosso propósito é se deixar levar pelos vícios? Ou será que o nosso propósito é vencer o poder que há na palavra do Senhor? Eu gostaria de deixar uma reflexão aqui também. Quando o Filho de Deus vier na Terra, será que ele vai achar uma fé? Será que ele vai encontrar fé em nosso meio? Porque ouvir essas palavras parece difícil, mas o mais difícil mesmo é colocar em prática com fé. Então, conforme o diabo foi tentando Jesus, ele não conseguiu, então ele tentou uma segunda vez. Já no versículo 6, mostra que o diabo ele leva Jesus ao lugar alto e ele gostaria que Jesus se jogasse de lá, porque se ele desse ordem aos anjos ao respeito dele, os anjos iriam segurar ele. Mas Jesus é muito esperto. No versículo 7 ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Ou seja, alguém que tem propósito, ele sabe combater, essa palavra não existe, ele sabe combater o inimigo. Aquele que sabe o que está fazendo, ele sabe como fugir das ciladas do inimigo, ele sabe como se sujeitar a Deus e resistir ao mal. Ele sabe. Então, o diabo, tendo mais uma tentativa fracassada, ele tenta mais uma outra. E essa é a terceira, e essa me chama muita atenção, porque o diabo ele tem pegado muitas pessoas nisso. Porque ele fala que ele leva, novamente, Jesus a um lugar muito mais alto. Ele disse a Jesus que se Jesus se prostrasse a ele, adorando a ele, ele daria tudo aquilo para ele. Cidade, acredito, carro, casa, riqueza. E é aí que o inimigo tem pegado muitos, principalmente jovens, em dinheiro fácil,
bebidas, a venda de entorpecentes. Ele tem pegado muitos jovens dessa maneira. Hoje temos acesso a religiões que adoram ao Satanás, e é bem explícito isso. E de fato o Satanás ele dá, mas precisamos analisar o que ele vai querer em troca. Deus, quando ele nos pede algo, o foco dele principal é nos salvar. Deus ele não vai pedir o seu dinheiro em troca de um outro algo. Como assim? O seu dinheiro ele tem um propósito, como foi dito pelos dízimos e ofertas, tem um propósito. Agora o inimigo muitas das vezes não tem um propósito. Então quando o inimigo ele tenta Jesus nessa área, que é a última, Jesus ele já corta ele no meio. No versículo 10 já mostra que Jesus, também falando que está escrito aí no Deuteronômio, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, Jesus, Ele nos mostra como combater o inimigo. Lemos logo que está escrito em Gênesis, capítulo 3. Lemos que lá o homem foi enganado pelo inimigo e ele não soube como corresponder. E entender o nosso propósito aqui da vida e fazer o máximo possível para se submeter à palavra de Deus. Tem que dar para receber. É o que me chama a atenção, também retornando a Gênesis, quando a mulher ela come do fruto, ela oferece para Adão. Observe-se que lá no versículo 16, no capítulo 2, mostra que o Senhor, Deus, falou para Adão que eles não deveriam comer do fruto. Eu creio que Adão ele repassou para a mulher. E quando eles comem do fruto, lá no versículo 12, no capítulo 3, mostra Adão cometendo também um outro erro, e que nós devemos refletir nisso. No versículo 12 ele disse: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, ela em nenhum momento forçou ele a fazer o que ele fez. Mas quando Deus apareceu, a vergonha encobriu cada um deles, ele quis compartilhar da culpa dele nela. Quantas das vezes nós compartilhamos os nossos erros em terceiros? Quantas das vezes cometemos erros e queremos colocar a culpa em outros? Precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Precisamos nos colocar em posições de homens e assumir os nossos erros. Mas o melhor é reconhecer os nossos erros e ter a certeza que Deus nos perdoa. Porque o povo que se chama pelo nome do Senhor não é um povo que está lá no mundo, não são criaturas. É um povo que reconhece Deus como soberano. É um povo que reconhece quem é Deus de fato. E esse povo que reconhece a Deus e clama pelo nome dele, ele não deixa ninguém órfão. Ele nos atende. Então eu não sei como os irmãos estão sentindo nessa noite. Eu também não faço a mínima ideia da necessidade que os irmãos têm passado. Mas eu creio que a palavra de Deus ainda é a mesma. E se nós colocarmos em prática, nós obteremos grandes resultados. Estou aqui pregando bênçãos, mas eu quero mostrar aos irmãos que o pecado que veio ao mundo nos atormenta até hoje. Mas nós temos uma saída. Porque lá em Romanos fala que o pecado adentrou na humanidade por causa do Adão. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele nos vivificou. Ele nos deu vida, e vida com abundância. Então o nosso propósito é viver essa vida. O nosso propósito é estar enraizado com a videira, enraizado com a palavra do Senhor Jesus. Eu não entendo, e também eu procuro entender a dificuldade do ser humano em compreender esse Deus. Porque sempre vemos na Bíblia homens capacitados
acertados, mas sempre errando com Deus. Nós, por si só, não conseguimos sermos sãos. Não conseguimos ficar um dia sequer sem errar com Deus. Talvez alguém aqui consiga, mas eu não consigo. Às vezes deixamos de ler a Bíblia enquanto podemos. Às vezes deixamos de orar para assistir alguma coisa na televisão. São coisas bem difíceis. Mas mesmo assim Deus tem misericórdia para conosco. A palavra de Deus nos assegura que até a nossa aproximação, o Espírito Santo vai nos ajudar. E que eu quero apresentar também um Deus Espírito. Porque quando falamos de Deus de um Deus triuno. A igreja protestante acredita nisso, nesse segmento. Que é Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para nos ajudar. Ele vem para fazer tudo isso. Eu não consigo orar. Ele ora por mim com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo ler. Ele me ensina. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor professor. Eu conheço pessoas que não sabem ler livros normais, mas quando pega a Bíblia conseguem desenrolar. Esse é o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo. Então, amados irmãos, eu não sei se eu fui bem objetivo na minha palavra, não sei se os irmãos entenderam, mas quando Jesus ele sobe para o Pai, para o lugar onde nós vamos, porque na verdade a Nova Jerusalém vai descer na terra, nós iremos habitar nesse local, porém, para estarmos lá é necessário uma vida de renúncia. É necessário reconhecer que só no Senhor temos descanso e que só Ele é Deus, não há outro Deus. Porque lemos aqui 2 histórias onde o inimigo ele tentou, onde o inimigo ele usou da sua sabedoria. E uma ele obteve o resultado, mas na outra ele não conseguiu, porque ele encontrou ali alguém que tinha um objetivo na vida. Então, amados irmãos, quando o pecado bater na porta dos irmãos, lembre-se, vocês têm um objetivo. O objetivo dos irmãos, eu creio, que é serem libertos. O objetivo dos irmãos, eu creio, que é estar com a família. Então, quando o pecado bater na porta, como bateu na porta de Caim, antes mesmo de ele tramar a morte de Abel, Deus fala que o pecado está à porta, então ele precisava trabalhar naquilo. Mas lembre-se, quando o pecado bater no seu coração, quando o pecado vier na mente, lembre-se do seu objetivo na vida. Eu acredito que o objetivo maior dos irmãos é estar com Deus. É viver uma vida onde não haverá morte, nem tristeza, nem choro. Como está escrito lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele deixa claro que não haverá morte, não haverá tristeza. Mas quando nós entendemos nosso objetivo na vida, talvez Eva não entendeu o objetivo de Deus para com a humanidade. E hoje, por causa do pecado, nós entendemos. Nós entendemos que Deus ele fez o Éden e Deus ele gostaria que permanecesse da mesma maneira. Tanto que ele expulsou o homem de lá quando o pecado adentrou. Mas nós reconhecemos o nosso objetivo através da pessoa de Jesus Cristo, nos ensinando cada vez mais. E eu aprendo muito, dia após dia, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Não quero fugir desse contexto, mas Deus, ele já no Velho Testamento, ele aparecia no tabernáculo. O tabernáculo era um local portátil, feito por instruções de Deus a Moisés. E ali Deus ele se apresentava para os homens. Caso os homens gostariam de pedir perdão para Deus, eles enviassem animais através de sangue de animais. Deus ele correspondia com fogo e tudo mais. Mas quando Jesus ele entrega o seu Espírito e ele faz isso por amor a cada um de nós, esse tabernáculo ele é nós. Esse tabernáculo permanece em nós. Mas ele não é mais algo visível aos olhos humanos. Porque o intermédio dos homens naquela época era o sacerdote. O intermédio
para conosco, e Deus é o Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele partiu naquela cruz, ele rasgou o véu e hoje nós temos acesso ao Pai. Então nós aprendemos com Jesus o nosso objetivo, que é estar orando sem cessar, que é estar lutando contra a nossa carne sem parar. Porque o pecado ele vai toda manhã bater em nossa porta. E como nós vamos reagir a ele? Lembre-se, não dê ouvidos ao inimigo, porque ele sabe muito bem como te derrubar. E é através do pecado que ele derruba o homem. Porque quando Eva pecou, eles se esconderam de Deus, porque o pecado nos envergonha. Quantas das vezes erramos e não sabemos nem orar mais, temos vergonha de orar, mas não se sinta assim. Porque Deus, ele levanta o caído.